Bom dia a todos. Agradeço também a Febrasgo a oportunidade. É uma honra poder participar dessa gestão mais ativamente e coordenar esse grupo tão importante que é o grupo de anticoncepção e que tem também como um aspecto muito importante aqui a possibilidade de fazer algo que seja prático e que leve a mensagem direta para o ginecologista. Essa é a característica dessa gestão da Febrasgo, muito assertiva. Sem dúvida é algo que nos ensina bastante. Eu vou falar sobre os estrogênios e progestagênios disponíveis na anticoncepção oral combinada. E claro que existem algumas diferenças entre esses compostos, muito já foi adiantado aqui pelo professor César, e vou ganhar até algum tempo em relação a algum parâmetro de explicação. Os estrogênios, por via oral, disponíveis, como já foi colocado aqui, existem aqueles que são do próprio etinoestradiol. O etinoestradiol é o estrogênio mais utilizado na contracepção oral, a colocação do radical etinil na posição 17 da molécula do estradiol permitiu a absorção oral desse hormônio, por isso que ele foi o primeiro estrogênio utilizado na anticoncepção e até hoje é o mais usado. Existem 2 anticoncepcionais só disponíveis no mundo, com o valerato de estradiol e um outro com estradiol. Portanto, a grande maioria ainda contém o etinoestradiol. E existe aqui, eu coloquei até entre parênteses, o estetrol, que é um estrogênio fetal, E4, e pode ser uma alternativa, ainda não existe regulamentado para uso em anticoncepção, mas existem alguns estudos e em breve teremos um anticoncepcional com estetrol, e também é considerado um hormônio natural. É o estetrol, que ele é produzido pelo fígado fetal. Pela via vaginal também é o etinoestradiol, o estrogênio, vejo como ele é importante na anticoncepção, também pela transdérmica, e quando se fala em diferentes estrogênios, saindo dessa linha do etinoestradiol e do estrogênio do próprio estradiol valerato, ou seja, natural, existem alguns outros considerados também estrogênios naturais, como por exemplo o enantato de estradiol, valerato sob a forma intramuscular, e o cipionato. Isso são estrogênios naturais, o que em geral se tem uma certa confusão em relação à contracepção injetável, achando que são hormônios éticos, e não são estrogênios naturais também. Então, o plano geral é que os estrogênios, na maioria das vezes, para anticoncepção oral, são os compostos derivados do etinoestradiol. Já os progestagênios, eles são vários, e aqui eu vou listá-los só para que se tenha uma ideia das possibilidades. Na via oral, todos esses aqui estão presentes: o levonorgestrel, desogestrel, gestodena, ciproterona, clormadinona, dienogeste, drospirenona e nometrol. Esses são os progestagênios mais conhecidos. Para a via vaginal só tem um, que é o etonogestrel. A via transdérmica é a norgestromina. E na intramuscular entram outros progestagênios aqui, que vocês também conhecem bastante, que vão se combinar aos estrogênios e trazerem uma série de compostos. Então, quando pega essa sopa de letrinhas aqui, puxa, além de ter tanto nome, ainda tem que combinar com os outros nomes dos estrogênios. E além de ter o estradiol, agora aparece até o estetrol. Então, vai criar uma confusão. Mas, na realidade, é muito simples essa classificação, e a gente vai procurar mostrar isso de uma forma prática para vocês. Que é o etonogestrel, que é o pró-hormônio do desogestrel. Esse é o ponto principal. O contraceptivo, ele nasceu por isso, para ter um bloqueio ovulatório. Não tem outra função anticoncepcional mais importante do que a eficácia contraceptiva. É baseada em atividade antigonadotrófica significante, principalmente sobre os níveis de LH. Então, quando nós olhamos aqui um ciclo natural de uma mulher sob uso de um anticoncepcional, nós observamos que existe uma supressão significativa do estradiol, consequentemente da própria progesterona, que está lá suprimida. Por quê? Porque não houve um pico de LH. Então, a primeira curva que está colocada em cima, ela é suprimida pelo uso do contraceptivo oral, que não consegue ter essa produção
em pico de LH, portanto não vai ter o processo ovulatório. E quem que bloqueia o LH de forma importante? É o progestagênio. Então, a pílula tem como ator principal o progestagênio. Para que serviria o estrogênio do anticoncepcional? Ele ajuda no bloqueio ovulatório, ele ajuda no início do ciclo, na ascensão dos níveis de FSH, bloqueia o pico de LH. Então, o progestagênio é o ator principal de qualquer anticoncepção. Por isso que ele é colocado sempre como o elemento primordial quando se avalia um anticoncepcional. Por outro lado, nós sabemos que existem diferenças quando se utiliza um progestagênio isolado. Então, ele pode bloquear a ovulação, mas nós observamos que quando se utiliza isoladamente, o padrão de sangramento ele passa a ser um padrão acíclico. Não existe ciclicidade, então, quando se utiliza só o progestagênio. Quando nós olhamos aqui esse gráfico, é o percentual de mulheres com sangramento e escape, quando ela utiliza um progestagênio, então vocês estão olhando aqui, em ciclos e os dias que vão acontecendo isso, então o percentual de mulheres que, por exemplo, num segundo ciclo pode ter um sangramento de escape chegando a 50%, usando só um progestagênio isolado. E isso vai variando de acordo com o tempo. É óbvio, todos nós conhecemos, já utilizamos progestagênio, seja ele por via oral, por outras vias, nas quais acontece realmente a irregularidade do ciclo. O estrogênio, quando ele se associa ao progestagênio de forma cíclica, ele permite que haja uma regularização do ciclo. Então, ocorre a curva agora em azul, veja que a quantidade de sangramento ela vai aumentar em períodos programados. Então, aqui nos ciclos, vocês vão observar, com 28 dias, tem lá quase 80% das mulheres têm sangramento ou tem spot, é aquele sangramento programado. Então, o estrogênio ele é responsável pelo controle do ciclo. Fundamentalmente, é essa a função do estrogênio de um anticoncepcional. Nós estamos falando aqui tanto de etileno estradiol quanto de qualquer outra formulação, até com estrogênios naturais. Então, dadas essas primeiras características, o ponto principal de cada hormônio, é importante que nós saibamos como que eles são absorvidos e depois distribuídos. E os efeitos metabólicos, eles dependem, então, no caso, nós estamos falando aqui dos hormônios por via oral, dessa absorção, que é uma absorção duodenal, então a mulher toma uma pílula, essa pílula é absorvida no duodeno e já vai fazer uma primeira passagem hepática. Então, a circulação do duodeno já inunda os sinusoides hepáticos via circulação porta, e com isso existe a metabolização, a primeira passagem hepática, que é característica da utilização oral dos esteroides, seja ele do estrogênio e também dos progestagênios. Claro que o estrogênio ele é o que mais leva a alterações hepáticas do ponto de vista metabólicas, geralmente mediadas pelo citocromo P450, chamado CYP3A4. E vai fazer pré-conjugação, antes de entrar na própria circulação. Tem alguns processos bioquímicos aqui listados, mas que no final vão disponibilizar 40% do próprio etinoestradiol. Como o professor César falou, o etinoestradiol parece que vem colado mesmo, e ele, embora faça todo esse processo de metabolização, ele é biodisponível como etilenoestradiol, diferente do estradiol, que na maioria das vezes ele vai ser disponível sob a forma de estrona, quando utilizado por via oral. E o progestagênio depende da dose, depende da natureza, por isso que é variável a sua biodisponibilidade. Isso tem uma grande importância quando nós falamos de efeitos hepáticos, e isso nós podemos até avaliar melhor por um sistema até mnemônico de avaliação de farmacocinética, que se chama o ADME System, o sistema ADME. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. E na farmacodinâmica, claro, o que ele faz que são os efeitos clínicos. Alguns exemplos na prática, existem diferenças, já foram aqui listados, entre contraceptivos com estradiol ou o etinoestradiol. Lá foi muito bem colocado aqui em relação à coagulação. É a mesma coisa entre as vias de administração. O que esse sistema é mais fácil de a gente pensar, né? Primeiro, o ADME diz o seguinte, que a absorção, como é que é a absorção
por exemplo, do estradiol. O estradiol ele é absorvido completamente após a absorção de 2 miligramas do estradiol, que é a dose padrão para método anticoncepcional, ela é atingida mais ou menos 12 horas, mas tem uma forte variação individual. E a indução principal, a gente pensa em estrogenicidade de um composto, saber qual é a potência desse hormônio, é só possibilidade de indução da SHBG. Então, aquele primeiro impacto hepático, nós olhamos que, por essa classificação, que a indução da SHBG é aumentada em 150% pelo estradiol. O estradiol é forte ou é fraco? É forte, ele induz a 150% de aumento da SHBG. E tem os seus efeitos que podem ser importantes, por exemplo, nos casos de hiperandrogenismo. Metabolicamente, ele é metabolizado rapidamente na circulação e acaba tendo, numa potência de atividade farmacodinâmica, uma atividade menor, principalmente da estrona, 10 vezes menor do que o próprio etinil estradiol. E é eliminado em 1 a 2 horas. Aqui é o estradiol. Vamos observar agora o etinil. O etinil estradiol, então tem aquele radioetinil colado na posição 17 do estradiol. Ele tem já uma absorção rápida e completa e variáveis séricos, embora ele seja disponibilizado em 40% da sua absorção. E o seu efeito principal, que gera a sua estrogenicidade maior, é a indução da SHB, dobro da indução do estradiol. Então, quando se fala que o etinil estradiol é o estrogênio mais potente, é devido a isso, ele aumenta mais as proteínas hepáticas, aumenta mais a SHBG, esse é o marcador de estrogenicidade, que está aqui 300%, é o aumento que se tem para a SHBG, esse marcador. É metabolizado de primeira passagem e a sua meia-vida também é de 1 a 2 horas. Então, aqui dá para perceber que tem essas diferenças. Se for falar aqui do estetrol, o estetrol ele nem faz a primeira passagem hepática, é muito interessante, ele consegue fazer uma passagem muito mais suave sobre o fígado e, portanto, induz menos a SHBG, que pode ter uma vantagem, pode ter outra que não seja tão vantagem assim. Então, esses efeitos metabólicos aqui listados em relação às proteínas, dependendo da potência desse estrogênio, vai ter aumento da SHBG, aumento do substrato de renina e fatores de coagulação, depende de dose, depende de natureza desses estrogênios. Efeitos que são até bons sobre lipoproteínas, aumenta a HDL, diminui a LDL, aumenta triglicerídeos, porém reduz a insulina e é neutro sobre a glicose. Então esse é o perfil mais comum dos estrogênios, guardada aqui a sua natureza e potência. E a equivalência que se tem? A equivalência é que 2 miligramas de valerato de estradiol ou do próprio estradiol equivale a 20 microgramas do etinil estradiol. Então, esse também é uma forma de observar aqui que são bem diferentes. Um é em miligramas e outro é em microgramas. O pequenininho é muito mais forte do que o grandão aqui. Então, a potência do etinil estradiol é maior do que todos os estrogênios naturais. Os progestagênios, o que é um progestagênio? Então, essa definição, ela precisa ser sempre muito bem colocada. Não é a progesterona, mas pode ser a progesterona. Então, o que é um progestagênio? É qualquer substância que é capaz de transformar endométrio proliferativo em secretor. Então, ela não necessariamente ela tem que ser uma molécula derivada da progesterona ou estruturalmente relacionada à progesterona. Pode ser estruturalmente relacionada à própria testosterona, como se viu na classificação que foi colocada também anteriormente. O progestagênio, ele tem a sua principal função de bloqueio gonadotrófico nessas formulações aqui. Então, consegue bloquear as gonadotrofinas, principalmente o LH. Bloqueia o LH e também alguma atuação no muco cervical. Isso é característico das minipílulas. Nós hoje usamos ainda minipílulas, são as pílulas com levonorgestrel, a pílula com noretisterona. Mas elas não têm propriedade de bloquear a gonadotrofina. Não bloqueia o LH. Então, ela não dá bloqueio da ovulação. Então, essa é uma diferença entre os outros progestagênios que, nas formas de apresentação que estão colocadas aqui nessa figura. Essa classificação, então, depende da sua
de onde vem esse progestagênio. Eu vou passar isso também um pouco mais rápido. Claro que depende da propriedade de se ligar ao receptor. Então imagina aqui que o receptor de estrogênio, o estrogênio é que tem mais afinidade sobre esse receptor. O receptor androgênio, que é a testosterona, e assim por diante. Agora, os próprios estrogênios, eles podem atuar em outros receptores. E os progestagênios, a testosterona, também atuam em outros receptores, sem ser o seu próprio. Então, isso forma uma propriedade aqui, dependendo da natureza desse progestagênio, ele pode ter um efeito um pouco mais androgênico, pode ter efeito antiandrogênico, pode ter efeito glicocorticoide, pode ter efeito antimineralocorticoide, depende da sua natureza, depende da bioquímica, de onde ele veio. E nesse sentido, existe o que se chama de seletividade. Quem é o progestagênio mais seletivo? Aquele que se liga mais ao receptor de progesterona e menos aos outros receptores. Então, esse é o progestagênio mais seletivo. Qual é o menos seletivo? Aquele que vai com os outros receptores também. Ou seja, em linhas gerais, os progestagênios que nós temos para anticoncepção oral hoje, com exceção do levonorgestrel, são progestagênios altamente seletivos. Todos são seletivos, menos o levonorgestrel, que é o menos seletivo, porque o levonorgestrel ele vai mais no receptor androgênico. Isso é uma classificação internacional, não é uma propriedade brasileira dessa classificação. Com isso, quando nós temos aqui os progestagênios na contracepção, é interessante ver que cada um tem uma função específica, cada um tem um selo, uma marca. Então, imagina que um progestagênio, por exemplo, derivado da 17-alfa-hidroxiprogesterona, esse 17-OHP, que tem a ciproterona e a clormadinona, são progestagênios que têm um selo. A característica principal desses progestagênios, que são derivados dessa molécula, que é uma molécula parecida com a progesterona, eles são progestagênios antiandrogênicos. Todo mundo conhece isso. Um dermatologista, ele sabe dessa propriedade. Ele não fala isso, ele não fala eu quero um progestagênio antiandrogênico. Ele fala eu quero uma progesterona antiandrogênica. Mas, em linhas gerais, ele está correto aqui. É o selo desse progestagênio. Quando a gente olha, por exemplo, para o levonorgestrel, que é um progestagênio menos seletivo de todos, pode até pensar que ele é androgênico, e quimicamente ele mas ele não vai ser clinicamente androgênico, e pode até, entre aspas aqui, guardadas as proporções, pensar que ele é mais seguro, porque é contra ele que todos vão se comparar quando se fala, por exemplo, o evento tromboembólico. Claro que são números aqui, mas a classificação considera essa propriedade aqui desse progestagênio. Quando nós falamos já da evolução dos progestagênios derivados da testosterona, esses são todos derivados de 19-nor-testosterona, vemos aqui que o desogestrel, ele, embora seja androgênico, o gestodeno, embora seja de linhagem androgênica, ele tem uma propriedade androgênica de indução de evento androgênico muito baixa, muito baixa. E com isso, ele passa a ser mais seletivo. Então, ele se liga menos ao receptor androgênico. A drospirenona é o único progestagênio que tem atividade antimineralocorticoide, claro, porque ele vem da espironolactona. Então, a modificação da espironolactona cria a drospirenona. Então, a propriedade dele de atuação no receptor de mineralocorticoide vai ser antimineralocorticoide. E aí vem os benefícios dessa propriedade. Quando se fala em dienogeste, se fala em útero, se fala em endométrio. O dienogeste ele é bom para ter uma atividade antiproliferativa endometrial, por isso que ele é muito utilizado para sangramento. Mesma coisa o próprio nomegestrol. Então, com isso, nós temos um leque de propriedades dos progestagênios que os diferem e que cada um vai utilizar da maneira que seja mais adequada em combinação com o estrogênio, aquele que é possível, para que se faça, então, a anticoncepção. Como é que é feito isso? Só para terminar aqui, essa questão que muita gente pergunta, dá para saber se ele é mais androgênico, mais antiandrogênico, levonorgestrel é androgênico, quanto que ele é? Por alguns testes, e aqui eu vou colocar um teste bem interessante de androgenicidade ou de ser antiandrogênico, que é um teste para ratos, é feito em ratos masculinos. Então se pega lá um ratinho, injeta
o hormônio que se quer, e depois, né, no sacrifício desse rato, vai fazer o peso da próstata. Então, quanto mais androgênico for a substância que foi injetada no ratinho, é maior o peso prostático. Claro que a testosterona é o que vai aumentar mais o peso da próstata do rato. E o que vai aumentar menos são os mais antiandrogênicos. Então, veja que o oposto é o acetato de ciproterona. Então, isso aqui é potência bioquímica. É estudo experimental. Mas será que isso aqui vai, por exemplo, tirar a libido da mulher se utilizar a ciproterona? E a drospirenona, onde é que ela está? Está ali no meio, lá, numa potência entre 20 e 30 para menos, fazendo uma redução prostática. Então ele é antiandrogênico também. Isso falando só de um progestagênio. E o levonorgestrel, será que ele é muito próximo da própria testosterona? Não. Ele é uma potência de 10, pensar uma potência de 100, está muito distante. Então, embora existam características que são bioquímicas, nem todas elas são vistas na clínica. Então, a ideia é que se tenha uma análise um pouco mais abrangente desses compostos. Eu procurei, nesse período curto aqui, mostrar o que tem em cada uma das ações, para que depois se tenha juízo clínico a escolha da melhor formulação na contracepção oral. Obrigado pela atenção de vocês.